Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que passagem incrível, né? Um evento emblemático. Uma das coisas incríveis que nós temos é a beleza de nós olharmos as Escrituras através da narrativa das Escrituras. Então, com a primeira observação, ao nós lermos esse texto, nós vemos já um contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1, ele foi rodeado, ele foi tecido de coisas gloriosas. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus, ele tocou um leproso e ele curou talvez o primeiro leproso, né, da história das Escrituras do Novo Testamento, que Jesus curou. E assim, as multidões, né, seguindo ele, estavam procurando Jesus, porque eles queriam ver milagres e curas e sinais. Já no capítulo 2, algumas coisas continuam acontecendo, mas de forma diferente. Aqui começa o capítulo 2, nós vamos ver já com oposição, um público diferente, adicionado, os fariseus, os mestres da lei, os herodianos. Esse povo era aquele povo que queria pegar Jesus na infração. Eles queriam, e eles vão fazer, eles vão persegui-lo até o dia de matá-lo, o qual nós conhecemos a história. Então, essa parte do capítulo 2 de Marcos já começa com a primeira treta com os líderes religiosos. É a primeira que nós vemos no Evangelho de Marcos. E daqui para frente, então, a gente vai ver Jesus lidando. E nós vamos aprender muito como Jesus lida com corações orgulhosos. Como Jesus lida com pessoas humildes. E esse referencial que ele deixa para nós. Então aqui nós vamos ver o poder de Jesus para perdoar e para curar. Nós vamos ver também Jesus ensinando e sendo interrompido, né? Que é uma coisa bem inusitada, né? Fala que então ele foi interrompido. É uma maneira bem diferente e fora do normal de interromper uma pregação, um sermão. Mas como era Jesus, Jesus sabia lidar com a coisa. Jesus, ele sabia, ele sabe. Nós muitas vezes não sabemos, né? Mas ele sabe. O interessante é que fala, né, que então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. Então, assim, as notícias correram, né? Os eventos no qual Jesus era a pessoa principal havia se espalhado, as suas curas e milagres haviam se tornado viral, né?
realmente viralizou na região da Galileia e aos arredores. Então, imediatamente, qualquer lugar que Jesus pisava, a multidão o seguia. Ele era como um imã. Por onde ele passava, ele atraía as multidões. Mas olha que interessante, fala que ele lhes pregava a palavra. Lembra que no capítulo anterior ele falou assim, foi para isso que eu vim. Para pregar, para ensinar, para proclamar. Marcos, mais uma vez, ele não fala o que Jesus estava pregando, mas é interessante a ênfase do ministério da pregação, é a ênfase do ministério da palavra que Jesus tinha. E Marcos, assim, em pouco tempo, ele já deu essa ênfase. No capítulo 1, versículo 28, 38 e 39, ele fala isso. E mais uma vez aqui a gente está vendo isso. O interessante é que muitos de nós, eu falo nós, assim, no geral, bem geral mesmo, assim, alguns de nós temos a tendência de querer coisas que envolvem multidão. Nós temos essa necessidade de queremos ser alguém que as pessoas vão ver. E talvez se eu tiver tal popularidade, as pessoas vão me ouvir. Ou as pessoas vão ouvir o que eu tenho para falar. Mas olha que bem interessante como Jesus, ele era bem enfático. Ele tinha certeza e convicção do que ele foi chamado para fazer. Isso é importante para nós, uma grande lição. E uma observação aqui. Jesus, ele evitava muitas vezes as multidões porque ele não queria que as multidões e toda aquela loucura de cura e milagre entrasse na frente do que era mais importante para ele. Foi o que ele foi chamado para fazer, pregar. Então, quanto mais pessoas tinha, mais voz ele precisava, e não tinha microfone, e não tinha caixa de som, e quanto mais a galera aglomerava, mais difícil ficava para ele pregar a palavra. Então, nem sempre as multidões elas têm um efeito que nós gostaríamos que tivesse. E essa multidão é um exemplo disso. Estava tentando interromper Jesus do que ele foi chamado para fazer. Versículo 3 e 4 fala assim, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Então imagina a cena. As multidões estavam lá fora. Jesus então acha a casa de alguém lá, se junta com o pessoal, e aí então começa todo esse cenário. De repente a pregação é interrompida, de uma forma, como eu falei, fora do normal, qual nunca vi nada igual. Já vi bêbado, já vi drogado, já vi endemoniado, já vi um monte de coisa interromper. Mas algo desse tipo assim nunca passou nem perto. Eles então removem o teto. O teto aqui não é como o nosso, como a maioria de vocês podem presumir, né? Ele era feito de palha, né, com terra e com umas vigas, então assim com telha que era fácil de tirar. Essa casa havia acesso à escada por fora. Então assim, só para dar um pouquinho de entendimento para a gente. Mas esses 4 homens estavam obstinados a fazer o seu amigo chegar a Jesus. Então, há uma tensão nessa palavra, removeram o teto. É mais ou menos uma ideia assim que viemos até aqui, agora nós vamos até o fim, vamos que vamos, seja o que for, a gente vai fazer esse cara chegar a Jesus. É mais ou menos essa ideia, a intensidade dessa palavra do remover o teto. Então esses amigos, eles tinham uma convicção, eles conheciam a história já havia se espalhado. Então assim, Jesus não era alguém estranho para eles, na verdade eles tinham muita convicção de que Jesus, se eles levassem o seu amigo a Jesus, eles não precisariam trazer o seu amigo de volta. Era essa a ideia.
Isso é algo impressionante. Então eles baixam então a maca e começa então toda a situação, o questionamento. A gente vai ver o tipo de pessoas que estão ouvindo Jesus aqui. Né? Antes eles estavam procurando ele por causa dos milagres. Agora já tem um grupo diferente, como eu falei. Eles estão querendo ver o que está de errado. Então, aparentemente, eles encontram. Né? No versículo de 5 a 7, quando Jesus, então, ele perdoa os pecados desse paralítico. E aí fala que vendo a fé que esses 4 tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E aí vem agora a tensão. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? O comentarista Warren Wiersbe, ele coloca uma perspectiva muito legal, como se fosse na perspectiva do olhar de Jesus diante da situação. E ele olha de 4 formas, ele coloca de forma muito legal. Ele fala assim que, na visão de Jesus mesmo, então assim, primeiro, Jesus olha para cima, Jesus está pregando, né? E de repente ele olha para cima, vê 4 homens se esforçando para trazer alguém na maca. Então ele vê a iniciativa desses homens, ele vê a união, ele vê a perseverança, ele vê até a fé deles, só olhando para cima. O segundo, Jesus, ele olha para baixo, o homem então ele é colocado lá, então ele olha para baixo, então ele olha para esse homem doente, né, no seu corpo, doente da alma, com a deficiência física, desanimado, esmagado pela culpa, esmagado pela rejeição da sociedade. Jesus, então, antes de curar o seu corpo, Jesus pronuncia palavras de paz à sua alma. Ele pronuncia palavras de que realmente de alento, de carinho e perdão, que é o maior milagre que o ser humano pode experimentar. Então ele atende à maior necessidade daquele homem, que custa o maior preço, que traz a maior bênção, e o resultado é duradouro. Jesus estava preocupado com aquilo. Por terceiro, então, Jesus ele olha ao redor. Então ele olha para cima, estão lá descendo o cara. Ele olha para baixo, o cara está lá diante dele. Ele olha então ao redor e ele vê então aquelas pessoas diferentes, os mestres da lei, que estavam, né, lá para vigiá-lo e pegá-lo em contradição. E por fim, agora o número 4, Jesus então ele olha para dentro do coração deles. Aí é outro esquema. Quando ele olha o coração deles, ele vê os seus críticos, os seus pensamentos hostis a seu respeito e até acusando de blasfêmia. Isso é interessante para nós. Olha que interessante, porque Jesus ele tem essa capacidade de olhar todas as coisas muito mais do que qualquer outra pessoa. Nós olhamos a aparência, mas Jesus ele consegue ir muito mais além. Então fala que vendo a fé que eles tinham, Jesus é como se ele tivesse sido tocado mesmo de verdade por essa fé. Uma fé incrível de tamanha perseverança. Né? Jesus viu a luta daqueles homens lutando em favor do seu amigo. Ele vê então as cordas, né, com a maca sendo soltas. Ele vê algo que nós não temos capacidade de ver. A fé daqueles homens era algo visível para ele. A ousadia, a determinação. E isso mostra uma fé genuína. E nós podemos lembrar de tantas coisas acerca da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que é por meio da fé tantas coisas acontecem, inclusive a nossa salvação. E isso então nos leva a pensar que nós precisamos, de alguma forma, ter algumas coisas que nós podemos aplicar
e olhar e colocar na nossa vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele coloca de forma bem categórica 4 atitudes que devem ser imitadas aqui por esses 4 amigos. E eu creio que vai falar bastante uma realidade de que nós precisamos. A primeira fala que eles tiveram visão. Você precisa de visão para poder fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente acordar e simplesmente agir sem você saber, sem você olhar, sem você ter ideia de como as coisas podem acontecer. Então era bem nítido, aquele paralítico precisava de ajuda. Isso era o primeiro ponto, era notório. Mas quando nós olhamos assim, nós pensamos em outra coisa. Aquele paralítico, ele não podia ir sozinho até Jesus. A multidão até dentro da casa estava difícil passar. Junto à porta ninguém passava. Mas eles tinham essa coisa. Se a gente levar nosso amigo aos pés de Jesus, ele vai ser livre. Então, ainda nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que a visão determina a maneira de viver. Ele fala que a visão, ela determina a nossa ação. Aí a gente pode se perguntar, como nasce a visão? É uma das perguntas que tem sido constantemente perguntado para mim, pastor, qual a visão da igreja? A visão, ela nasce, com certeza, primariamente através da oração. Afinal de contas, nós somos cristãos, e o cristão, tudo que ele faz tem que ser regado e tecido de oração. Mas também através de pesquisa, de informações que fazem sentido para a nossa realidade e para a nossa comunidade, tecido com uma imaginação quando nós olhamos para o futuro e o que nós entendemos que Deus deseja para o nosso futuro. Então eles sabiam que Jesus era poderoso, eles ouviram as notícias que percorria toda a região, então eles falaram, cara, agora é a hora. Está aí alguém que pode fazer a diferença na vida do nosso amigo. Cara, já provou que tem poder. A palavra fala que o povo perece por falta de visão. Tem uma parte que fala por falta de conhecimento, mas também tem uma que fala que é por falta de visão. Nós precisamos pedir visão para o Senhor. Para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade. E eu tenho feito isso com muita dedicação. Que eu desejo ver a nossa comunidade se tornando cada vez mais uma comunidade que segue o caminho de Jesus. Em todas as áreas possíveis. Nós temos orado para que perdidos sejam salvos, para que os necessitados tenham as suas necessidades encontradas, para que o povo da nossa comunidade se sinta querido, amado e acolhido. Nós queremos ver uma comunidade que nós já vemos super generosa. E tantas outras coisas, uma comunidade que ama e serve a cidade como pastores da cidade, mas que não esquecem das nações, o qual ainda existe tantos lugares que nunca ouviram falar do nome de Cristo, e nós não queremos ser negligentes acerca disso. Então isso requer visão. E a visão, ela não precisa ser muito elaborada muitas vezes. Nós queremos enxugá-las de forma que faça sentido. Então, por exemplo, tem coisas básicas para a gente. Cara, graças a Deus, a nossa reunião do Connect tem sido uma coisa muito boa, gente. Alguns de vocês que não fizeram parte dessa vez, o ano que vem a gente vai começar outro, então já não dá mais para você fazer parte, se você não fez parte ainda. Eu encorajo a igreja, mesmo que você esteja na igreja há 10 anos, faça parte do Connect. O primeiro Connect foi a nossa história. Nós vimos aí uma linha do tempo acerca do começo da Calvary, como Deus nos trouxe até hoje. O nosso segundo Connect foi quem nós somos e o nosso diferencial. Alguns de vocês estão aqui há anos, talvez não entenderam ainda o nosso referencial, o nosso diferencial. E isso é muito importante, isso faz parte da visão da igreja. Por exemplo, uma parte que faz parte da visão que nós temos colocado diante do Senhor é nessa questão da proclamação do Evangelho.
é essa questão de uma igreja engajada na cidade, mas também uma igreja engajada com as coisas da comunidade, que dão valor ao culto de domingo, que domingo é o dia do Senhor, que domingo é um dia que requer a nossa prioridade, e isso pode levar tempo. Algumas pessoas têm perguntado, como eu começo? Seja parte dos cultos. Porque se você fizer parte dos cultos, e quando eu falo dos cultos, eu estou me referindo ao culto aqui. Porque é aqui onde as coisas acontecem, é aqui onde a mágica acontece. É aqui que nós olhamos um para a cara do outro, é aqui que nós vemos as nossas indiferenças, é aqui que nós ouvimos, nós falamos, e isso é muito bom. Alguns de vocês que vêm com algumas ideias estranhas, por exemplo, para nós, fica muito nítido que você não está participando do culto e você nem está ouvindo o culto. Porque se você tivesse, você estaria entendendo do que a gente está. A gente está numa jornada. E nessa jornada as coisas estão começando a fazer sentido. Então, quanto mais você ouve os cultos, quanto mais você se engaja no domingo e na vida da comunidade durante a semana, você vai ver a visão sendo implementada. Então, nossa visão é bem simples. Uma igreja que vive a verdade de comunidade, que ama a cidade, que ama as nações e que está compromissada com as coisas de Deus e com a vida da igreja. Isso faz parte da confissão de fé, o qual nós vamos iniciar como parte do Connect, é que nós precisamos ter uma confissão de fé. Por quê? Porque a confissão de fé, ela mostra para nós qual é o nosso engajamento. Então, por exemplo, se alguns de nós dizemos que nós temos a Bíblia como única regra de fé para nós, mas nós não cremos nas coisas que a Bíblia nos fala para fazer, há um desconexo. E talvez você precisaria esperar um pouco mais para se tornar membro dessa igreja. Talvez você precise de um pouquinho mais de tempo, e está ok. Mas vocês estão entendendo essa questão da visão? Nós estamos caminhando junto nesse propósito. Nós queremos ver as novas pessoas que estão chegando, experimentando essa cultura do cuidado mútuo, do discipulado. Nós temos uma extrema dificuldade com a questão do discipulado. Porque o discipulado para nós, para muitos de nós, era essa questão de separar uma hora de tempo em tempo e estar com a pessoa. O qual não é errado em si. Mas é muito além disso. O discipulado é a gente viver vida, é a gente comer junto, é a gente sair junto, é a gente compartilhar a nossa vida. Então isso faz parte da visão. Quer saber a visão da igreja? Parte é isso. E muitas vezes nós temos que dar o primeiro passo. Nós muitas vezes não estamos no ambiente dos melhores amigos. E requer uma coragem, ou uma ousadia, ou um risco de que pessoas podem falhar com a gente. Mas está ok. Então o povo, ele perece por visão. A história da igreja é feita de pessoas que tiveram visão. Nós vemos a história de Elizabeth Elliot. No passado, seu marido, a sua família, ela e o esposo foram para uma tribo, Quechua, no Equador, e ele foi assassinado junto com seus 2 amigos, Nate e um outro que eu não lembro o nome. Então ela vai embora, na época não havia internet, era rádio, né? Ela vai embora e ela entende o chamado que Deus estava chamando ela para voltar para essa tribo. E todo mundo está falando, cara, isso é loucura, isso é extremamente loucura. E ela volta para aquela tribo, ela encontra as pessoas que mataram seu marido. E essas pessoas, eles são constrangidos com o amor daquela mulher, que de outro lugar não faz sentido. Então aquele homem se converte, começa uma nova vida, e ele é levado para contar a história, que é uma coisa radical. Nós seguimos adiante, nós pensamos em pessoas como William Wilberforce. Em 1700, 1800, no Reino Unido, sonhava e lutou com tudo que tinha para ver a escravidão abolida. 3 ou 4 dias depois que foi aprovado, ele veio ao óbito e faleceu. Mas ele lutou com tudo que tinha e mais um pouco. Nós vemos o Chuck Smith e a Kay Smith com o movimento da Calvary no mundo.
Um casal de jovens andando numa rua da Califórnia, perto da praia, vê um povo que era um hippie do sexo, droga e rock and roll, e falava, nós precisamos de uma igreja para esse povo. Poderia citar muitos outros nomes, Martin Luther King, outras pessoas que estiveram diante de uma visão, como ele falou, eu tenho um sonho. E nós estamos vivendo e respirando através da história, coisas que pessoas sonharam. Ponto número 2, além da visão, eles agiram com determinação. Só algumas coisas que a gente pode olhar aqui. Que dificuldade foi levar aquele homem para aquele lugar? Lembra que a maca não era como as macas que a gente tem hoje. Cara, era tudo roots, cara. Era raiz. Então, só em algumas coisas a gente poderia pensar. Eles lidaram com o peso. Eles lidaram com a multidão que não abriu espaço. Eles não acharam lugar para passar pela porta, porque nem junto à porta, né, fala. Eles lidaram com o inesperado, tiveram que subir no telhado, imagina. Destelharam uma casa, não sei como foi o plano. Ó, você segura aqui, eu vou aqui, não sei. Talvez eu sou mais leve, eu consigo. Precisaram de coragem, esforço, risco. A persistência engenhosa daqueles homens. Quem já fez mudança aqui sabe do que eu estou falando, gente. Cara, você carregar algumas coisas, cara, você subir uns andares, cara, é difícil. Imagine diante daquelas circunstâncias. Eu fiz uma mudança uma vez, e aí marcamos a mudança, fui ajudar um amigo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Convidou a galera? Convidei. Que dia que é? Sexta-feira de manhã. Pô, mano. Sexta-feira de manhã fazer mudança? Cara, o lance é o seguinte. Por que você não marca final de tarde no sábado, final de tarde, tipo a tardinha no domingo, cara? Faz um churrasquinho, compra umas Coca-Cola. É aqui, assim funciona. Em São Paulo funciona assim, mano. Não, já convidei a galera. Então tá tudo certo. Pensei, não vai dar certo. E eu conhecia, assim, os móveis do cara. Então eu tava extremamente preocupado. Tipo assim, mano, tem que ter uma galera boa aí, cara. Tipo assim. Chegou sexta-feira de manhã, mano. Tá eu. Histórico de atleta. Tinha um que era mais baixinho que eu, Giuseppe. Vai vendo aí. E tinha um outro que, tipo assim, mano. Juntar dois não dá meio. Eu olhei e fiquei assim, cara, fiquei super na carne, cara. Falei, mano, o que foi que eu falei pra ti, cara? Cara, a gente não faz assim, cara. O outro, cara, fica de boa, cara. Falei, não, mano, olha aqui as coisas, como é que a gente vai fazer isso? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Falei, mano, a gente não faz assim, cara. Não me chama mais pra esses rolês, tá bom? Cara, até hoje eu sinto os efeitos daquela cama, cara. Uma casa de 2 andares, cara. Cara, algumas coisas eram na corda, outras coisas. Cara, é horrível, gente. Então, assim, quando você for mudar, seja generoso. Compre refrigerante, carne. Quem não come carne, sei lá, pede outra coisa. Mas dá comida pra galera e junta a galerona pra mudar. Não chame 1, 2, que não é legal. Ponto 3. Eles tiveram criatividade. Imagina, você está diante de uma multidão, você fala, cara, não tem para onde correr, cara. A gente vê a importância e a necessidade da criatividade e inovação no povo de Deus. Uma das coisas que eu amo é ver criatividade e inovação. E nós temos muito a aprender em relação à igreja, de ver essas coisas tomando forma nas nossas comunidades. A gente vê, nós temos uma dificuldade com essa questão da forma e da essência. Nós temos dificuldade do diferente. Nós temos dificuldade quando as coisas não são como já foram antes. Mas o mais importante, uma coisa que meus filhos sabem de qual, quando eu falo, o importante, eles continuam, o importante é o que importa. O que importa é o seguinte, as escrituras,
o coração, as coisas, a forma, ela muda. Então esses caras foram extremamente criativos. Ponto número 4, eles exercitaram uma fé verdadeira, né? Jesus viu aquela fé deles e Jesus foi tocado pelaquela fé. E então ele fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Para quem gosta de um pouquinho de ironia e humor, imagine a cena. Imagine, pessoal. 4 amigos fizeram tudo o que tinha que fazer para chegar no telhado, cara, abrir o telhado, desceram lá o amigo. E aí talvez sentaram no telhado para dar uma descansada. A Bíblia não fala se eles desceram também, se um segurou a corda, se o outro deu a volta, não sei, cara. Mas dá para imaginar, talvez, dar sentada e falar: cara, vamos ver o que vai acontecer, cara. Tem umas fotos, se você procurar, tem os 4 olhando para baixo. Imaginem. Fizeram tudo e um pouco mais. De repente, cara, o Rabi vem com um papo de perdoar. O David Guzik, que ele fala assim, que a gente pode imaginar eles gritando: peraí. Não tem nada a ver com o negócio de perdão não, cara. O negócio é andar. Todo esse esforço aqui é para fazer ele andar. Nós não vamos trazer ele de volta, cara. Ele vai voltar andando com a gente. Então assim, deixa esse negócio do perdão aí pro domingo que vem. Mas Jesus sabia a maior necessidade do homem, e assim como ele sabe conosco hoje. Ele sabe e ele se compadece e ele age em meio a isso. Fala que ele olhou para a multidão num outro evento e eles estavam como ovelhas sem pastor. Então ele, movido de compaixão, ele faz algo. Jesus é extremamente compassivo. E ele sabia que não vale a pena ter 2 pernas boas e andar com essas pernas em direção ao inferno. Então ele vai além. Ele sabe o que aquele homem precisava. Jesus não diz, muita gente interpreta textos desse tipo de forma errada, da mesma forma que aconteceu no passado e ainda acontece hoje, quando alguém fica doente, de alguém achar que é pecado. Então assim, Jesus não fala isso. Jesus simplesmente ele dá uma prioridade maior ao que é mais profundo, ao que é mais importante, que é realmente essa questão da salvação e do coração. Milagres são incríveis, maravilhas são demais, mas eles não têm o poder para salvar. E o povo de Israel está aí uma amostra exata do que eu estou falando. Eles viram, cara, maná caindo do céu. E um tempo depois eles estavam reclamando e murmurando. Eles eram escravos no Egito, eles são libertos, e eles esquecem da vida que eles tinham no passado, eles falam que preferiria voltar para lá. De tamanha loucura que o ser humano é. Então a gente vê isso. Então, mais uma vez citando o Wiersbe aqui, ele fala assim que o perdão é o maior milagre que Jesus opera. Vai de encontro com a maior necessidade, custa o maior preço e traz a bênção maior e um resultado mais duradouro. Eu gostaria de recomendar esse livro para vocês. Esse livro aqui, ele é baseado no Evangelho de Marcos. Ele é tecido de C.S. Lewis. Então, assim, eu não gostava de C.S. Lewis, eu aprendi a gostar por causa desse livro. E eu queria ler uma parte muito interessante que ilustra um pouquinho. O nome do livro é A Cruz do Rei, do Tim Keller. Olha que interessante, que faça sentido para a gente. Na viagem do peregrino da alvorada, né, então, há esse enredo desse garoto chamado Eustáquio. Para quem já leu Nárnia sabe de... Era um garotinho terrível, todos odiavam ele. E ele odiava todos, era uma coisa recíproca. Ele era egoísta, maldoso, e ninguém consegue se dar bem com ele. De repente, como num passe de mágica, ele se vê em um navio, o peregrino da alvorada, em uma grande viagem. Em determinado ponto da viagem, o navio para numa ilha. Andando pela ilha,
Eustáquio encontra uma caverna repleta de diamantes, rubis e ouro. Ele pensa, puxa, eu estou rico. Na mesma hora, por ser como ele é, pensava que agora vai conseguir dar o troco em todo mundo. Todos que tinham rido dele, pisado nele ou lhe feito alguma desfeita, receberiam o troco. Olha que interessante. Então, sobre a pilha de tesouro, que era um dragão, embora ele sequer imaginasse isso, ele cai no sono. No entanto, por ele ter caído no sono, com a cabeça cheia de gananciosos pensamentos de dragão, quando acorda, percebe que ele próprio se transformou em um dragão. Olha que interessante. E a história continua. Um dragão enorme, terrível e horroroso. Ele logo percebe que não tem saída. Não pode voltar para o navio, por isso será deixado para trás na ilha. E será uma criatura horrenda pelo resto da vida. Então esse garoto, ele entra em desespero. Certo dia, Aslan, o leão, aparece e leva Eustáquio a uma piscina de águas claras e diz para ele se despir e pular na água. De repente, Eustáquio percebe que se despir significa livrar-se da pele de dragão. Ele começa a se morder e arrancar com as garras as camadas de pele e assim descobre que pode arrancar aquela pele de dragão. Em um esforço contínuo, ele finalmente consegue arrancar toda a pele, mas para o seu desalento, descobre que por baixo daquela pele havia outra pele de dragão. Por mais 2 vezes tenta arrancá-la, mas sem sucesso. Cada vez a mesma coisa acontece. No final, o leão diz a ele: você vai ter que me deixar ir mais fundo. E veja como Eustáquio conta essa história mais tarde. Tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito eu mesmo naquelas 3 vezes, com a diferença de que não havia doído antes. Lá estava sobre a grama, só que esta relação, as outras peles parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então ele me segurou, me jogou na água, ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que havia voltado a ser um menino. E assim é conosco. Assim como Eustáquio pensava que se tivéssemos uma pequena ajuda conseguiríamos salvar a nós mesmos, nós agimos da mesma forma. Nós precisamos permitir que ele use as suas garras para chegar ao nosso coração e reconfigurar a essência daquilo que o nosso coração deseja. E isso mostra o quanto Jesus, ele é incrível. Pensem, os mestres da lei, pessoas estudadas. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A lógica estava correta, a teologia estava correta. Essa declaração, ela é o cerne da ortodoxia cristã. Somente Deus pode perdoar pecados. É isso mesmo. Nenhum outro. Não tem nenhum outro mediador. Qual foi o erro deles? O erro deles foi recusar, enxergar e ver que Jesus era essa pessoa. Que Jesus era de fato aquele que tinha poder para perdoar. E que Jesus era o Filho de Deus, aquele que tem autoridade. Então, nos próximos versículos, a partir do versículo 8, Jesus fala que percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Imagine que evento, que momento incrível.
não só para aquele paralítico, para aqueles homens que vieram para vigiar Jesus. Eles se deparam então com a realidade de que Jesus podia ler os seus pensamentos e os seus corações que estavam errados. Isso deveria ser um motivo para que as pessoas mudassem. Isso deveria ser o suficiente para falar assim, cara, Jesus conhece o mais profundo do meu coração, cara. Então, quer saber? Eu vou abrir mão, eu vou deixar ele ser o Senhor. Mas não, isso não foi o suficiente para eles. Então, Jesus começa então a lidar com o coração deles. Então, o que é mais fácil? É mais fácil falar os seus pecados estão perdoados ou falar levante-se e ande? Para o homem, ambos são impossíveis. Para Deus, ambos são fáceis. Ele tem poder para fazer isso rapidão. De uma forma, pensando aqui na nossa realidade, é mais difícil curar. Não é verdade? Porque curar requer algo visível. Você não pega e fala para um paralítico, levante e anda, e ele não tem condições de andar. Se ele não tem condições de andar, é uma prova que não houve milagre nenhum. Agora, os seus pecados estão perdoados, é uma coisa invisível, né? Tipo assim, quem pode confirmar ou afirmar que a pessoa foi perdoada? Agora, se um paralítico anda, aí já dá a entender que os dois funcionam. Porque não era normal. E olha que interessante esse pensamento da questão do perdão. Né? Um comentarista que eu gosto bastante, William Barclay, ele faz uma observação interessante aqui. Ele fala que existe esse dizer, né, na cultura judaica, entre os judeus, que eles falavam assim que, na verdade, assim, o William Barclay ele fala que Jesus ele foi de encontro à questão intelectual também dos judeus. Né? Fala que os rabis tinham os dizeres que falavam assim, não há homem doente curado de sua doença até que os seus pecados sejam perdoados. Olha que interessante. Fazia parte desses dizeres do rolê deles. Mas agora, quando se trata de Jesus, toma um outro esquema. Para os judeus, então, o homem doente era aquele homem que Deus estava irado com ele, cara. O que é muito normal hoje em muitas igrejas por aí, cara. Cara, você fez coisa errada, por isso você está doente, cara. Você perdeu alguém da sua família. Cara, tem pecado na sua família, cara. O qual não é sempre a verdade. Tem realmente coisa na nossa vida que tem a ver com o pecado, mas nem sempre. Mas tem essa opção também. Mas olha que interessante. Então Jesus ele entra em cena como, assim, cara, para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade, levante-se. Jesus muitas vezes se referiu, né, como Filho do Homem, como Filho de Deus. A ideia não é do homão, do homem ideal, aquele homem, tipo... Não é essa a ideia. A ideia é, eu gostaria de ler com vocês, a ideia é que o Rei da Glória está vindo para julgar o mundo, ele é o Filho do Homem. Aquele que diz em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, já estamos perto do fim, pessoal. Diz assim, olha que questão poderosa de quem é Jesus. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos e nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, né? O seu reino é um reino eterno e não acabará. O seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem. Ele não é qualquer homem. Então diz que ele se levantou. Outras versões usam as palavras repetidas, logo ou imediatamente. Ele se levantou. Então aqui
Imaginem a intensidade da situação. Jesus desafia, né, os mestres da lei, dizendo, eu vou mostrar para vocês quem é o Filho do Homem. E a autoridade dele. O paralítico estava lá pensando se Jesus ia curar ele ou não. A multidão possivelmente em silêncio. Os amigos coçando a cabeça pensando, cara, será que a gente vai ter que trazer nosso amigo de volta? O dono da casa pensando, cara, se chover, vai molhar minha sala. O único que estava de boa no rolê era Jesus. O único. Então, levante-se e vá para casa. O homem é curado imediatamente. E Jesus, então, ele mostra o seu poder de cura e autoridade de perdoar os pecados. Então, imediatamente se torna notório e visível quem de fato é Jesus. E fala então que as pessoas ficaram atônitas e maravilhadas, pois nunca viram nada igual. Esse Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele é diferente de todos os outros. E sabe uma coisa que nos lembra? Não só da figura de Jesus, do poder de Jesus, o que é extremamente impressionante, mas é essa parceria de Jesus com o seu povo. Lembra uma das coisas, a visão da igreja? A visão da igreja está em missão. Uma igreja que está em missão em todas as áreas da sua vida. Tudo que você estiver fazendo, pensando, Deus, como a minha profissão, como eu posso ser usado na minha profissão? Como eu posso ser usado na minha família? Como eu posso ser usado no meu colégio? Essa parceria, Jesus poderia fazer tudo sozinho. Isso para mim é impressionante. Ele pega 4 caras, que vai por uma escala lateral, sei lá, por trás da casa, sobe num telhado, destelha. Cara, para que tudo isso? Sendo que ele podia fazer assim. Teve ocasião que alguém falou assim, somente fala, Jesus, que vai acontecer. Jesus mostra o quanto que ele não quer fazer as coisas sozinho. Ele criou o seu povo para ser portador da sua imagem, de trabalhar em parceria. E uma das coisas que nós falamos no Connect, no último que teve, o pastor Chuck, ele falava muito isso. Quer saber o que Deus tem para a sua vida? Quer descobrir o que Deus... Veja o que Deus está fazendo e se una a Ele. Então vamos estar com os nossos olhos atentos, com os nossos corações aí em alerta e saber que Jesus ama trabalhar em parceria conosco. E aqui nós podemos ver o quanto é importante essa conexão de estarmos de mão dada com Jesus, trazendo pessoas a seus pés. Tem pessoas que jamais vão vir aos pés de Jesus sozinhas. Requer um esforço. Vocês já experimentaram muitas vezes tentar trazer alguém para a igreja, cara, ou melhor, trazer para Jesus, a dificuldade que é impressionante quando nós queremos fazer coisa para Jesus, gente. Os empecilhos, as dificuldades, é coisa radical. Então eu queria encorajar vocês de algumas formas essa noite. Nós já vamos ter um tempo de oração e vamos responder. Nós estamos avançando agora para o advento, né? Então, assim, o advento vai ser um momento muito importante para a nossa comunidade. Por quê? Porque não só vai recalibrar os nossos corações e nos apontar porque é mais importante, mas que nós não sejamos tomados e caiamos nessa loucura do consumismo do Natal, mas também nessa questão da perspectiva, da espera do nascimento de Jesus. Isso vai nos ajudar a recalibrar a esperança diante de tudo que a gente tem vivido. Esperança hoje é uma coisa radical. Muitas igrejas estão esvaziando por várias razões, mas algumas igrejas estão crescendo e aumentando devido às pessoas buscando esperança. Então o nosso primeiro domingo do Advento, dia 28, será o Advento da Esperança.
Nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre esperança e o que Jesus, as profecias que falaram de Jesus que ele viria para nos dar esperança. No outro domingo nós vamos falar sobre o advento da paz. Quem nesse mundo não deseja paz? O terceiro domingo do advento vamos falar sobre o advento da alegria. Como nós precisamos de alegria para que a gente possa viver nossa vida. E então nós vamos encerrar no dia 19. Se Deus quiser, estamos vendo um lugar bacana para a gente se reunir. Você vai poder convidar todo mundo que você quiser. Se Deus quiser, essa semana a gente fecha agora o local aí, um teatro. Então esteja orando por nós, essa semana aí tem que acontecer. Mas a gente quer um lugar onde você pode convidar seus parentes, seus amigos, e vai ter lugar suficiente para todo mundo. E nós vamos falar sobre o advento do amor. A chegada do amor. A chegada do menino Jesus, que veio para trazer vida e ser aquele que Deus enviaria para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então será um domingo que nós vamos proclamar o Evangelho, nós vamos falar sobre a salvação, nós vamos falar do amor de Deus. Então isso faz parte do enredo, pessoal. Isso faz parte do que a gente está olhando como comunidade. Então eu quero encorajar vocês, desde já, eu vou encorajar vocês nos próximos domingos, mas desde já, ore por seus parentes, ore pelos seus amigos, pense em pessoas que você gostaria que viesse para o culto do dia 19. E eu tenho certeza que nós vamos experimentar muita coisa bacana. E o meu encorajamento para nós, se você está na igreja já por muito tempo e você não tem experimentado nesses últimos anos Deus usando a sua vida, ou você proclamando o Evangelho, que aconteça nesse fim de ano. E que a gente possa entrar nesse próximo ano com uma expectativa muito grande de que Deus deseja fazer grandes coisas no nosso meio. Amém, igreja?